Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto, os 5 pilares da reforma. Eu não escrevi esse texto foi escrito pelo pastor Valmir Vieira e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, vamos iniciar orando? Pai, tem misericórdia de nós, ensina-nos e que nós possamos ter corações ensináveis. Fica conosco nessa reflexão, perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso texto hoje bíblico é bem curtinho, é Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto de hoje chama-se Os 5 Pilares da Reforma. Eu imagino que a maioria dos irmãos aqui sabem do que se trata a reforma protestante, mas eu sei que tem alguns irmãos que não conhecem e não sabem, e eu gostaria de contar, né? Até para que a pessoa possa entender qual é a diferença entre os católicos e nós, os protestantes. Então, começou assim. A reforma protestante foi um movimento de reforma cristã lá do século XVI. E quem liderou esse movimento foi Martinho Lutero. Então, ele viveu pouco, só viveu 63 anos, mas ele fez uma grande diferença nesse mundo. Então, Lutero, ele era um padre alemão e ele era da ordem dos agostinianos. Então, ele nasceu lá na Alemanha, né? Ele era filho de um mineiro, e com 18 anos, em 1501, ele já começou na faculdade, ele fazia filosofia e tal. Com 22 anos, ele já tinha concluído um mestrado, e aí foi fazer direito. Aí o pai dele ficou muito orgulhoso, porque, nossa, tem um advogado na família, deixava o pai dele cheio de orgulho. Mas o que aconteceu? Quando ele tinha 22 anos, quando ele já tinha iniciado a faculdade de Direito, ele estava vindo por um caminho com um amigo e iniciou uma tempestade, com muitos raios. E um raio caiu muito próximo a ele. E naquele momento ele sentiu que ia morrer. E imediatamente o que ele fez? Ele chamou por Santa Ana, a padroeira dos mineiros, porque era assim que o pai dele havia ensinado. E ele prometeu para Santa Ana que se por acaso ele sobrevivesse, ele iria se dedicar à vida religiosa. Porque naquele momento Martinho Lutero percebeu que se ele morresse naquela hora, ele não encontraria com Deus. Ele não estava preparado para se encontrar com o seu Criador. Então ele fez esta promessa para Santana. E o que aconteceu? Em 12 dias ele foi aceito então no mosteiro dos agostinianos eremitas, lá mesmo na Alemanha. E desde o começo ele era um monge super obediente. Ele rezava 6 horas por dia. Ele se mortificava o seu corpo. Ele se confessava a todo momento. Ele era muito zeloso da sua religião. Então, ele acreditava assim, que se existisse alguém que iria entrar no céu por ser um bom cristão, ele seria essa pessoa indubitavelmente, porque ele vivia refletindo sobre as escrituras, sempre temente a Deus. Bom, com 24 anos, então, a Igreja Católica percebeu que Martinho Lutero já estava preparado para ser um padre. E aí ele foi ordenado. E foi trabalhando na sua igreja. Com 27 anos, os agostinianos resolveram mandar Lutero para Roma para resolver alguns negócios.
E o que aconteceu? Lá, a cúria romana estava enfrentando problemas financeiros. Por quê? Porque a Basílica de São Pedro, essa que hoje a gente vê lá no Vaticano, ela estava sendo construída. E ela estava custando muito, muito caro. E eles precisavam de dinheiro. Então, o que foi que surgiu? A venda de indulgências. Então, alguns padres, os líderes, determinaram assim que à medida que as pessoas pagassem indulgências, elas conseguiriam então um pedaço lá no céu, elas seriam perdoadas pelos seus pecados. E as indulgências, elas tinham um valor de acordo com a vida financeira de cada um dos pecadores, no caso. Inclusive, ficou estabelecido que era possível tirar alguém do purgatório, né, o local onde os católicos acreditam que a pessoa fica lá, que não é nem o céu nem o inferno, era possível retirá-lo do purgatório e mandar esta alma para o céu, pagando-se indulgência. Então, assim, quando Lutero viu isso, ele ficou indignado. Ele ficou indignado. Inclusive, dizem que ele encontrou uma pessoa da igreja totalmente alcoolizada, bêbada, caída no chão, babando. Aí ele falou: meu irmão, mas o que é isso? Você não é uma pessoa, uma nova criatura? Não tá com Jesus? Ele falou: não, eu tô, mas olha só. Ele mostrou o papel que ele havia pago indulgência e que estava tudo certo. Ele ia para o céu, então ele não precisava ser zeloso de boas obras. Bom, então assim, Lutero ficou muito indignado. Então ele voltou e com 29 anos, ele já era um professor muito respeitado na faculdade, na Universidade de Wittenberg. E com 29 anos, então, ele resolveu escrever 95 teses a respeito daquilo que ele tinha visto em Roma, a respeito da venda de indulgências, a respeito de que a salvação não era pela graça, mas pela compra de indulgências, por esse comércio, sobre a venda de relíquias, santinhos, essas coisas. Então ele fez 95 teses, e entre estas teses estavam os 5 pilares. Então essas 95 teses, elas foram pregadas no castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Então, assim, as pessoas comemoram como se fosse o Dia das Bruxas, né? Mas nós que somos cristãos comemoramos o Dia da Reforma. Por quê? Nessas 95 teses, Martinho Lutero, ele criticava aquilo que ele encarava como uma espécie de negociação de salvação. Ele achou que ele tinha que colocar aquilo, e o objetivo de Lutero não era uma afronta. Ele queria que as pessoas fossem levadas a pensar, a refletir sobre as escrituras. Mas aquele ato tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero. Então, o que ele queria, que era uma reforma no catolicismo, a partir da mudança de um monte de ponto de vista da doutrina da Igreja Católica Romana, acabou sendo uma afronta. Então ele queria que as pessoas retomassem as escrituras e pensassem nelas. Mas não, ele foi tido como uma afronta. Então, o que aconteceu? Especialmente esses 5 pilares foram as coisas que ficaram mais conhecidas. Então, o que aconteceu? Lutero foi apoiado por vários religiosos, muitos governantes europeus o apoiaram e provocaram, então, daí uma revolução religiosa. Então, o que aconteceu? A Igreja Romana, quando viu isso, falou: não, nós temos que fazer alguma coisa. E eles fizeram um movimento chamado Contra-Reforma, ou chamada Reforma Católica, que até iniciou lá no Concílio de Trento, que tinha a ver com mandar jesuítas para catequizar as pessoas, a reativação do Tribunal da Inquisição, né, onde as pessoas eram condenadas e mortas quando
cometiam heresias, a proibição da leitura de certos livros que eles achavam que colocava minhoca na cabeça das pessoas. Bom, o que aconteceu com Lutero? Ele acabou sendo excomungado pelo Papa X e foi considerado herege pelo imperador Carlos V. Então, a vida religiosa dele na Igreja Católica terminou ali. Ele rompeu com a Igreja Católica e acabou abandonando a sua posição de padre, né? Aí, essa teologia que Lutero, então, desenvolveu com base nos seus estudos das Escrituras, ficou conhecido como protestantismo. É por isso que a gente diz, você é da Igreja Protestante? É por quê? Porque Lutero, lá atrás, um padre alemão, protestou contra os dogmas da Igreja Católica. E aí, daí surgem outras várias derivações do protestantismo de Lutero, como o calvinismo, o anglicanismo, enfim. Aí, só por curiosidade, em 1608, 91 anos depois do movimento luterano, surge então a Igreja Batista. Mas esse movimento anabatista ele já existia no tempo de Lutero, né? Que quando ele começou a questionar a Igreja Católica. Então, como outras correntes, o movimento batista também ganhou expressão depois da reforma de Lutero. Cá estamos nós, né? 503 anos depois. Bom, agora retornando ao texto, o versículo que foi escolhido pelo pastor Valmir Vieira foi o 17, que diz que, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, o texto diz que a reforma protestante trouxe à tona as bases da doutrina cristã. Então, essas bases são resumidas em 5 pilares. Então, são os 5 solas que as pessoas conhecem. Então, o primeiro é sola fide, somente a fé. Então, lá em Romanos 5:1 diz que a salvação é através da fé. Então, o cristão vive pela fé em Jesus e confia somente no sacrifício da cruz para a salvação. Então, não adianta ser bonzinho, não adianta comprar indulgência, não adianta nada disso. Se você não crê no sacrifício de Jesus, não adianta. Então, somente a fé salva. Então, sola gratia, quer dizer, somente a graça. Então, não são penitências, não são sacrifícios, não é a compra de indulgências, não são as boas obras que vão livrar a gente da nossa situação de ir para o inferno. Somente a graça, que é o favor que a gente não merecia e que Deus nos deu. Então, só a graça traz a salvação. Isso está lá em Efésios 2:8. O terceiro pilar é sola escritura, que é somente a escritura. Então, a única regra de conduta que existe para o cristão é a Bíblia. Então, as tradições, os escritos humanos, idealizados por quem quer que seja, não têm primazia sobre a palavra. Isso aí está em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Então, não adianta falar assim, mas tem uma liturgia onde está escrito que a gente tem que fazer assim, assado. Não, é só a escritura, só a escritura. O 4 é solus Christus, quer dizer, somente Cristo. Somente Jesus, o Filho de Deus, é suficiente e assim, absoluto para nos garantir a salvação. Ele consumou a obra da nossa redenção e sua morte na cruz e ressurreição. Por isso, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos 4:12. E por último, solo deu glória. Glória somente a Deus. Então, nenhuma devoção ou adoração deve ser dada a não ser a Deus triuno. Nenhuma criatura deve ser venerada ou pode servir de mediador entre nós e Deus. Então, a gente não tem que orar para nenhuma outra entidade, para nenhuma outra pessoa. Por mais que ela tenha sido santa, por mais que ela tenha tido uma vida que realmente o Senhor se agradou, o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E só Deus merece a nossa glória, a nossa honra e toda a nossa dedicação. Isso você pode encontrar em Efésios 2, versículos de 1 a 10, João 4, versículo 24 e Salmos
90, versículo 2. Bom, o nosso manancial termina assim: que o Senhor nos reforme diariamente para que possamos viver para a sua glória. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa e, lógico, né, com a palavra de ordem que é saudades.